A quinta-feira promete ser mais um dia de temperaturas amenas em grande parte do Brasil, assim como existem condições para chuvas moderadas. Vamos entender como fica o tempo com Marco Antônio Mendes. Amanhã teremos um dia, então, normal, sem eventos extremos. Muito parecido com o que foi hoje, inclusive, Márcio, sem grandes surpresas. Então faz assim, ó, amanhã, ao sair de casa, leva um casaquinho, porque vai esquentar durante a tarde. E não esquece também o guarda-chuva, porque tem previsão de chuvas moderadas ali no meio da tarde em algumas cidades também. O outono tem dado o tom nessa semana. O dia está começando com temperaturas um pouco mais amenas, aí depois esquenta um pouquinho mais à tarde e com chance de chuva moderada também em grande parte do país. Tem grandes sistemas meteorológicos que estão atuando sobre o Brasil nesse momento. O primeiro é a zona de convergência intertropical. Ela forma um corredor de umidade sobre o norte e também boa parte do nordeste também. Essa região aqui a gente vê aqui com essas nuvens bem coloridas aqui em cima no país. Isso faz então com que praticamente todo dia chova nessa região. Em alguns lugares até com volumes bem altos. Já no sul e no sudeste, o que está influenciando o tempo é uma área de baixa pressão atmosférica, essas nuvens coloridas que a gente vê aqui no oceano. Esse sistema aqui trabalha muito na formação de nuvens carregadas. Ele se formou no Rio Grande do Sul ali no meio da semana, terça-feira, e agora então está no Oceano Atlântico. Como tem muito vento no mar, toda essa umidade então acaba sendo canalizada aqui para o continente, para essa região. Por isso é justamente a área mais perto do litoral que vai chover mais amanhã. Esse aqui é o mapa que indica o volume de chuva para amanhã. Então, quanto mais escura a cor, maior é esse volume. Estão sendo previstos cerca de 10 a 35 milímetros em toda essa região, são consideradas até chuvas moderadas. Desde aqui, ó, o litoral do Rio Grande do Sul, passando por toda essa região, chegando também aqui ao Espírito Santo. Algumas áreas do interior de São Paulo, centro-sul de Minas e também Goiás ficam também nessa mesma condição. Entre as capitais, previsão de chuva para essas aqui, ó. Em Curitiba, em Florianópolis, a quinta-feira deve ser de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. E as temperaturas ficam assim um pouquinho mais amenas, veja, elas não passam dos 23, 25 graus. Já em Belo Horizonte, em Vitória, o sol aparece, mas deve chover no período da tarde. E veja como esquenta mais, temperaturas dos 30, 33 graus. Em São Paulo, o dia fica bem nublado e estão sendo previstas algumas chuvas um pouco mais isoladas, por isso a temperatura nem sobe tanto, fica aqui estacionada na casa dos 23 graus. E no Rio de Janeiro, o tempo vira tarde e os termômetros sobem um pouquinho mais, indo aos 31 graus, Márcio. Você falou que tem condições de chuva para norte e nordeste. Em algum local a gente precisa ter uma preocupação, uma atenção a mais? Márcio, para essa região, os volumes de chuva, inclusive amanhã, podem ser bem elevados, então para algumas regiões tem que ter essa atenção. A gente selecionou aqui algumas dessas capitais que ficam na rota dessas nuvens um pouco mais carregadas. Então, olha, Fortaleza, Macapá, Manaus e também Boa Vista tem previsão de chuvas até mais volumosas. Já as temperaturas ficam aqui na casa dos 30, 32 graus. Mas não só essas cidades ficam nessa condição, tá? Aqui nesse mapa que a gente vê em verde um pouco mais escuro, são justamente as regiões que mantêm previsão de chuva mais forte. Desde o litoral do Rio Grande do Norte, passando aqui por Pará, Amazonas, chegando também ao Acre. Nas áreas que a gente vê aqui em verde um pouco mais claro, é aquela condição de tempo firme, mas que pode chover muito pouco num canto ou outro da cidade. Sol e tempo mais estável no sertão do Nordeste e também na região oeste aqui dos estados do Sul, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também Mato Grosso do Sul. Vamos falar de temperaturas agora? Em grande parte do país, a quinta-feira vai ser mais amena, mas principalmente na região sul. Em Porto Alegre, a máxima fica aqui nos 24 graus. Esquenta um pouquinho mais do centro para o norte do país. Então, Brasília amanhã chega aos 30 graus. Cuiabá, Salvador e Recife vão aos 31 e Belém esquentando um pouquinho mais, chegando aos 33 graus. E tá vendo toda essa região que está aqui em vermelho aqui no mapa? Isso aqui é uma região que está muito quente.
acima dos 32 graus e só há semanas. Mas essa situação deve mudar nos próximos dias, Márcio. Isso porque a previsão está indicando uma chuva bastante volumosa para o interior do Nordeste a partir de sexta-feira. Isso acaba sendo uma boa notícia, porque essa região está muito quente, está muito seca há semanas. Então vai dar uma aliviada para quem mora naquela região. Continuar acompanhando então. Obrigado. Marco Antônio Mendes. Boa noite. Boa noite.